Juntos evangelizamos mais. Como é bom ter a sua companhia. O sinal da TV Evangelizar sendo transmitido para mais de 2.000 cidades em todo esse nosso Brasil, 19 capitais. Como é bom estarmos juntos, sobretudo neste tempo que estamos vivendo. É o mês de agosto, o mês das vocações. Qual é a sua vocação? O que você entende por vocação? Nós queremos aprender um pouquinho mais sobre esse chamado que Deus tem para a nossa vida. E você que nos acompanha de todo o Brasil pela TV Evangelizar, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo também você que nos acompanha pelas redes sociais. São mais de 4 milhões de pessoas nos acompanhando em nossas redes. Por isso, já quero te convidar. Pode fazer a sua pergunta, pode interagir com a gente aqui nas redes sociais da TV Evangelizar. Como eu estava falando, nós estamos no mês de agosto, o mês das vocações. E para a gente aprender um pouco mais sobre esta realidade tão importante para a nossa caminhada de fé, com muita alegria, eu quero acolher aqui o padre Marcelo Ribeiro da Silva, que é padre diocesano da Diocese de Toledo e que também atualmente é coordenador do Serviço de Animação Vocacional. Sua bênção, padre Marcelo, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe, alegria nossa de estar aqui com você. Amém, o senhor pode se sentar aqui. Obrigado. Por gentileza. E tem mais, gente, tem mais. Hoje o programa está especial demais. Quem também vem contribuir conosco nesta conversa é o padre Hélio Guimarães, que é da Diocese de Ponta Grossa e atualmente é secretário da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil. Padre Hélio, a sua bênção. É uma alegria recebê-lo. Deus abençoe, viu? alegria nossa. Fique à vontade. E não podia faltar também um representante da vida religiosa. Por isso nós queremos receber aqui também a irmã Márcia Felipe Miranda, que está representando a Conferência dos Religiosos do Brasil. Olá, irmã, seja muito bem-vinda, sua bênção também. Deus te abençoe, prazer estar aqui com você. Fique à vontade, por favor. Gente, que alegria, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão aqui comigo e você que está em casa, é mês das vocações, não é mesmo, padre Marcelo? Um mês tão importante para a igreja, um mês tão importante para a nossa caminhada de fé. E você que tem alguma dúvida, você que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, por favor, já pode colocar aí nos comentários, o que é vocação, padre? Como que eu faço para discernir minha vocação? Enfim, fica com você, pode fazer a tua pergunta, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação aqui para vocês. E agora, padre Hélio, padre Marcelo, irmã, como será que o povo entende essa realidade da vocação? Nós vamos acompanhar um VT bem bacana sobre isso. Vamos ver juntos. Você ter aquele dom para fazer alguma coisa. Não, mas já ouvi falar. É você conquistar, as pessoas, entendeu? Com seu caráter, entendeu? É aquilo que você ama fazer, praticar, fica feliz e prazer em fazer. Uns têm vocação de canto, outros têm de instrumento e assim, acho que vocação é isso. Vocação pro esporte, que eu jogo vôlei. Eu gosto de cantar e acho que eu canto bem. Trabalho com público, adoro trabalhar com público. Eu ainda não descobri. Estou à procura ainda, eu faço ciências contábeis, eu acho que a minha vocação é a parte financeira, mas estamos na luta ainda. Como é bom ouvir o povo falar, né, gente? E sabe que, eu vendo todo mundo falar, né, padre Hélio, padre Marcelo, irmã, a gente tem mesmo às vezes essa dúvida, né, sobre o que é a vocação. Será que é relacionado àquilo que eu vou fazer na minha vida profissional, né? O que é a vocação para vocês? Conta um pouquinho para nós. Em primeiro lugar, vocês acompanharam e nós estamos vendo o pessoal. Primeiro, a palavra vocação, ela é usada em vários ambientes, né? Na sociedade civil, mas quando a gente entra no ambiente religioso, a vocação tem uma especificidade, que a gente entende como o chamado de Deus. A pessoa que se sente interiormente tocada pela vontade, pela disposição, pela voz do Senhor. Então, vocação nesse sentido envolve, sobretudo, uma experiência pessoal de encontro com Jesus que faz a gente dizer, não, Ele está guiando a minha vida, Ele está me conduzindo e eu me ponho a serviço dEle. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é isso. Que legal que na vida ordinária das pessoas, elas entendam que existe vocação, elas têm dons.
mas sobretudo que no âmbito religioso nós também possamos falar: eu fiz uma experiência de Jesus e me sinto chamado por Ele. E para você, Padre Hélio, vocação, o que essa palavra traz no seu coração? Sim, as respostas, né, as primeiras que vêm justamente é isso. É a vocação como fazer alguma coisa, né? É uma aptidão, um dom para fazer algo. Mas a vocação, ela é muito além disso, ela está relacionada a ser. O Papa Francisco tem repetido recentemente: eu sou uma vocação nesse mundo, eu sou uma missão nesse mundo. Então, mais da pergunta do quem sou eu, que a vocação nos leva a fazer, é para quem eu sou. Então, descobrir que Deus nos chamou de uma maneira muito especial e que nós podemos exercer esta missão, esta vocação, isso que é um chamado de Deus para nós sermos para o outro, para o mundo, para a igreja, para a nossa fé, enfim, para Deus, né? Irmã, e para a senhora, vocação, o que representa? Eu confesso, quando eu era criança, eu olhava uma freira ou um padre, né? Já me vinha na cabeça, ó, isso é vocação. E para a senhora, o que é vocação? Vocação é dom, é o amor de Deus. É a gente se entregar realmente na gratuidade. Não pensar em ter algo em troca. Deus vai proporcionando tanta coisa bonita na vida da gente quando a gente diz sim, que a gente não tem nem palavras para falar de tanta demonstração de carinho, de amor, quando a gente diz sim à vocação. Então a vocação é dom, é graça. E quando eu dou esse sim na liberdade, tudo se transforma na vida da gente. E a gente só tem que agradecer a Deus por tantas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa caminhada. E a gente vai percebendo, tudo é dom, tudo é graça. Tudo é dom, tudo é graça. Tá vendo, gente? A conversa já está rendendo aí. Vai anotando. Quero saber a tua pergunta. Quero ouvir você também aqui nas redes sociais, tá bom? Mas afinal de contas, eu sei que todo mundo deve estar querendo saber. E eu quero saber um pouquinho de vocês. Começar pelo Padre Marcelo. Como foi a vocação para o senhor? Como é que foi o chamado, o desejo de se tornar padre? Acho que essa é a dúvida que todo mundo deve perguntar, né? E a gente quer repetir aqui também. Que coisa boa, né? Então, eu senti o chamado de Deus com 14 anos. Eu era um menino. Eu fui numa missa. Uma missa que eu não queria ir. Sabe, adolescente que não quer ir na missa? Então, essa foi a minha história inicial. E nesta missa, que era uma missa com os seminaristas, eu me senti chamado, tocado por Deus. Eu lembro que eu fui para casa depois da missa e rezei muito e falei: Senhor, se o Senhor tem algo para mim, saiba que eu estou à disposição. E olha, passo a passo foram dados. E depois de 12 anos de formação, cheguei a ser padre em 2013. Que bênção. Você está acompanhando as imagens, olha ali, padre. Ó, tem imagens no fundo aqui da ordenação. Chorando, né? Emoção, né? De se completar. Afinal de contas, 12 anos é uma caminhada, né? Sim. Uma bela caminhada. Olha aí as imagens. Lá no seminário onde eu trabalho. Lá em Toledo. É uma cidadezinha chamada Quatro Pontes. Quatro Pontes. Bonita. Um abraço para todo o povo lá de Quatro Pontes, isso? Quatro Pontes. Quatro Pontes. E Padre Hélio, e para o senhor, como é que foi a sua vocação, o seu chamado? Como que aconteceu a sua história? Conta um pouquinho para quem está em casa. Bom, para mim já foi um pouquinho, eu posso dizer mais cedo, porque quando criança, já ali, a minha família, sempre moramos ao lado da capela. Então, minha mãe que ajudava a limpar ali a capela, a gente que abria a igreja. Então, estávamos sempre no contexto da comunidade. E as imagens estão no ar, o pessoal está acompanhando aí, padre. E ali com a minha família, com os meus irmãos, então sempre crescendo nessa presença ali com a comunidade. Ainda criança, eu fascinado pelo padre que visitava lá a nossa comunidade, eu fui alimentando no coração esse desejo de um dia também ser padre, né? De poder rezar a missa, de poder atender as pessoas. Só que na adolescência isso foi desaparecendo um pouquinho, eu continuei ajudando, continuei na catequese ali como catequista, continuei ajudando na liturgia como coroinha, mas esse desejo de ser padre foi ficando um pouquinho de lado porque eu tinha um sonho de trabalhar no rádio. Aí fui alimentando aquilo e surgiu uma oportunidade. E depois, né, de terminado o ensino médio, né, na época eu fiz magistério,
fui trabalhar no rádio um tempo e, assim, com bastante alegria, com bastante entusiasmo, mas em um ano eu consegui perceber que aquilo não era para mim. Deus tinha algo mais, né? E aí, então, foi numa ordenação de dois jovens da minha diocese, que quando eles foram ordenados padres, foi na ordenação desses dois jovens que eu senti fortemente o chamado. Então eu cheguei na minha cidade depois dessa ordenação, conversei com o meu pároco lá em Teixeira Soares, né? E pedi qual era o caminho para eu entrar para o seminário, deixei o meu trabalho, deixei a faculdade que eu estava fazendo, e ali com 22 para 23 anos entrei no seminário da Diocese de Ponta Grossa. Que história bacana, e as imagens são de... A gente fica feliz aqui. O quintal da igreja era o lugar onde o senhor brincava, então, quando criança? Isso, ali do lado de casa. Que coisa boa. E a senhora, irmã, conta pra gente um pouquinho também desse chamado, né? Porque para os meninos, né? Quando que nem eu tenho 4 filhos, né? Um vai nascer em dezembro. Tudo José lá em casa, né? Então a gente olha pros meus Josés lá e pensa, né? Será que um deles vai ser padre, né? E como que é pra menina, né? Esta vocação, esta entrega da vida? Olha, quando eu tenho oportunidade de retomar a minha história vocacional, me emociono muito, porque eu penso assim, Deus tem os seus projetos e tem o seu tempo para cada um. Uns sentem o chamado lá desde criança, outro na meia-idade, né? Eu, com 15 anos, eu ia na missa, né? Como qualquer outro jovem, participava na comunidade. E achava bonito o padre, mas eu pensava assim, mas o que a irmã faz? Não faz nada, né? Coitadinha de mim, né? Aí, né, com 18, 19 anos, aí que surgiu realmente o desejo. A partir de um trabalho com as irmãs de Santana, lá em Londrina, porque minha família é de Londrina, na paróquia lá, que tinha um projeto, chamava-se Igrejas e Irmãs. Eram 3 paróquias que tinham a missão de organizar pastoralmente uma favela lá, né, da cidade. Então, a visita de porta em porta com essas irmãs, vendo a realidade da pobreza, da humildade das pessoas, me tocou profundamente. E a partir dali eu falei assim, não, eu quero doar minha vida para algo a mais. E a partir desse contato eu senti que realmente Deus estava me chamando. E quando eu fui falar para minha família, foi a surpresa. Você? Deus o livre, né? Você nunca falou nada? Que surpresa! Assim, que surpresa, né? E fui, né? E as coisas foram se encaminhando de uma tal forma que foi tudo se encaixando, foi encaixando o processo formativo. Quando vi, né, em 2000, então eu estava já no noviciado, já me formando, já como irmã. Então eu acredito assim que realmente, quando Deus chama, não tem como dizer não. Ele cativa a gente de uma forma que a gente não tem como dizer não. Então, se você que está aí nos acompanhando nesse momento, perceber esse chamado de Deus, venha e diga sim a esse chamado, porque Deus continua chamando. Por mais que às vezes as pessoas falem assim, mas o que essa juventude hoje acredita, né? Parece que está tudo perdido. Não, Deus continua chamando. Coisa linda, né? Deus continua chamando. A gente falou aqui sobre vocação de ser padre, vocação de ser irmã religiosa. Existe outra vocação dentro da igreja, além da vida religiosa consagrada, além do sacerdócio? Qual outra vocação que nós temos? Quem que pode contribuir para nós? A sua? A minha, padre? É mesmo, olha aí. A sua, como pai de família. É verdade. Que é uma beleza, é um testemunho vivo do amor de Deus, tão bonito no meio da sociedade. E também dos cristãos leigos missionários que se doam de coração pela igreja, pelo bem dos diversos setores de trabalho, que cuidam sejam de crianças, adolescentes, jovens, idosos, enfim, quanta coisa os leigos fazem, né? Que vocação linda. E a família, né, padre? A família hoje, uma instituição que está sendo tão atacada. E se a gente for parar para pensar, né, irmã? Se não for a família, não tem irmã, não tem padre. Verdade. Não é? Então, é um conjunto. E agora a gente vai acompanhar um pouquinho o que os leigos, né? O que os leigos estão fazendo. Olha só que bacana esse projeto da Missão São Paulo, tá? Vamos acompanhar juntos esse VT que vai contar para nós. A Igreja Católica do Paraná, atenta ao apelo missionário do Papa Francisco,
de ser uma igreja em saída, assumiu no país da Guiné-Bissau, na África, a missão católica Beato Paulo VI. O município de Quebo, na diocese de Bafatá, foi confiado à Igreja do Paraná a fim de que atue em 3 âmbitos: evangelização, saúde e educação. É por isso que estão sendo enviados missionários para viver junto ao povo, testemunhar a vida cristã e realizar ações de promoção humana. Tá vendo a importância, gente, do nosso sim para a nossa vocação? Mas mais do que um sim também é preciso entender. E quando os padres, a irmã estava falando, irmã, quando a senhora falou sobre esta realidade também da caridade, de se colocar no lugar do outro, vocação, Deus nos chama também para isso, né? E eu estava estudando um pouquinho, viu, padre, antes da gente vir aqui pro programa, e eu descobri que vocação vem de uma palavra, né, do latim vocare, que quer dizer um chamado. Deus tem um chamado, um estado de vida para nós, né? E quando eu olho para a senhora assim, e a senhora contando, né, dessa experiência que mudou a sua vida, e vendo esse vídeo também, será que nós não precisamos dar um sim ainda maior para a nossa vida de doação para o próximo? Com certeza. Muitas pessoas estão precisando de ajuda. E a gente sabe que, infelizmente, o Brasil, a pobreza está aumentando muito. Tem muita gente para ser ajudada. Aqui em Curitiba mesmo, olha quantos moradores de rua, né, tem aí na nossa cidade. Quantas entidades religiosas, né, com parcerias aí com os leigos, fazem um trabalho bonito. E assim também com os idosos, com outras instituições, tentando fazer um pouquinho para fazer a diferença na vida dessas pessoas que precisam, às vezes, só ser escutadas. A gente costuma dizer aqui, para quem está em casa principalmente, mais uma vez quero deixar aqui a nossa gratidão a você que é associado missionário da obra Evangelizar, porque o teu sim ajuda com que a obra pratique a caridade, com que a obra consiga chegar aos lugares onde você não consegue chegar. E é bonito, né, Padre Hélio? Naquele primeiro vídeo onde as pessoas falavam, minha vocação é cantar, a minha vocação é ser médico e tal. Mas é bonito entender que no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz no ordinário, nós precisamos ser essa presença de Deus na vida das pessoas, não é mesmo, Padre? Viver a vocação é ser essa presença de Cristo, né? E o que Cristo faria, né, diante desta realidade que se apresenta aqui, né, à nossa frente? Então, o vocacionado, ele vai, a partir dos seus dons, a partir da sua própria vida, ser essa presença de Cristo no mundo, né? Ser essa presença de Cristo onde é necessário. Nós vimos ali nas imagens da missão na África, o diácono Pedro, também a sua esposa Salete, que lá da Diocese de Ponta Grossa, que no início foram lá, em nome do nosso regional do Paraná, começar aquela missão. Então, que bonita esta vocação, né? Uma família que, através do ministério diaconal, né, do esposo, foi para lá para se doar desta maneira, né? Podia ter ficado bem tranquilo com o seu trabalho, com a sua profissão, na sua comunidade por aqui, mas sentiu esse chamado, né, e deu uma resposta, né? Porque todo chamado precisa de uma resposta, e essa resposta a gente não dá sozinho, né? É Cristo que nos ajuda a responder, né? É o Espírito que nos conduz. Quanto mais a gente se doa, mais Deus nos surpreende, não é mesmo? Sim. E o Padre Hélio agora, a gente fala assim, né, gente? O padre só celebra a missa, né? O padre, a gente pensa no padre só lá celebrando a missa. Isso. Mas tem muito mais, né, que o padre faz na atividade dos padres, das irmãs, né? A irmã falou, né?
Trabalha bastante. E o padre hoje, o padre Hélio, ele está, né, à frente da organização dos Seminários e Institutos do Brasil, né? OSIB, é assim que se fala? OSIB. Isso. Conta um pouquinho para nós como que funciona, né? O que é esse órgão responsável dentro da igreja? Sim, eu então sou reitor de seminário, né, já há 6 anos reitor do seminário menor, né, que é onde estão os adolescentes na etapa da formação aí para o sacerdócio. E como reitor de seminário, então eu sou membro desta organização dos Seminários e Institutos do Brasil. E para promover o diálogo entre os vários padres que trabalham nos seminários, mas também entre os seminaristas, a OSIB, então, ela traz para nós um pouquinho daquilo que está sendo comunicado pela igreja no mundo inteiro, né? O que o Papa, o que os bispos têm publicado para a formação sacerdotal, e nós refletimos juntos a formação do sacerdote enquanto ela está acontecendo, né? Então, eu como secretário da OSIB aqui no estado do Paraná, ajudo os formadores a fazer essa reflexão, né? E também as coisas dos nossos seminários chegar, né, a um âmbito nacional, e também as realidades nacionais e da igreja no mundo todo chegar a cada seminário, a cada instituto de formação no nosso estado. Tenho certeza que tem muita gente assistindo a gente agora e que talvez tenha o desejo de conhecer um pouquinho mais sobre a vida no seminário, por exemplo, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Você conhece, sabe como é que é a vida no seminário? Nós vamos aprender um pouquinho agora nesse VT que vai contar pra gente. Vamos ver junto. O primeiro chamado requer o colocar-se a caminho. Dar o primeiro passo é caminhar e buscar conhecer o novo. Enfrentar a realidade tal qual ela é, para poder assim crescer e dar uma resposta convicta e direta ao chamado que Deus lhe faz. E a maior motivação que o seminário oferece é o enfrentar a si mesmo, crescendo em todas as dimensões humanas, vislumbrando sempre os dons que você pode oferecer. Alimentar a sua fé, para poder assim levar a tantos uma mensagem de amor e testemunhar com a vida a profundidade do amor de Deus. Nesta caminhada, você será um grande vencedor, vencendo suas limitações, seus medos, suas fragilidades. Basta querer e ter a liberdade para isso. E o maior crescimento vai acontecer quando você perceber que o maior é aquele que se faz menor no meio de todos. O serviço prestado à comunidade fará você entender a sua importância e que todos somos necessários para a construção do reino de Deus. Tá vendo, gente? Que bênção, né? Você que tem o chamado, você que está sentindo o seu coração bater mais forte agora, não tenha medo de dizer sim, pelo menos a esta experiência, não é mesmo? A gente precisa experimentar também, né? Existem, né, muitos retiros vocacionais também que ajudam o jovem a poder discernir, né, qual a sua vocação, qual o seu caminho. O papo tá bom demais, né, gente? Você que está acompanhando pelas redes sociais, vai mandando, a gente já está recebendo aqui as perguntas de vocês e a gente vai para um breve intervalo. Enquanto isso, eu vou continuar batendo um papo aqui com os padres, com a irmã, que tá bom demais. A gente volta já já, então fique conosco, que daqui a pouquinho, no segundo bloco, um pouquinho mais ainda sobre a vocação. A gente volta já já. É bastante.
Estamos de volta com esse especial sobre o mês vocacional, mês das vocações. E aí, qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Você já discerniu? Ainda não? Então aproveita, porque o programa de hoje é para isso mesmo, para ajudar a gente a discernir a nossa vocação, entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. No primeiro bloco, a gente já conheceu um pouquinho de cada um dos nossos convidados e a gente está entendendo qual é a ação deles também dentro da igreja. A gente pôde também viver aí as experiências dos leigos lá na África, como é a vida num seminário, e tem muito mais. Então, fica com a gente, porque agora eu quero falar aqui com a irmã Márcia. Né? A irmã Márcia representa, né, a Conferência dos Religiosos do Brasil. Quando eu recebi o material do programa de hoje, eu confesso, eu nem sabia que existia tanto instituto, tanta ordem, tanta realidade dentro da igreja. E como é bonito saber que a igreja é organizada, né? Sim, e nós temos aqui o Regional do Paraná, né, Regional de Curitiba, que abrange todo o estado do Paraná. Cada estado tem um representante, né, uma equipe com a coordenação. Aqui no Paraná, o presidente é o irmão Irineu, o vice é o Frei João, e tem o irmão Leandro, a irmã Luciane, e tem a irmã Marlete, a irmã Marisete, que é assessora, a irmã Eliane, e tem o padre... Agora escapou, mas... E cada um de uma congregação diferente? Cada um de uma congregação. São bonito, dois, né? Irmãos, né? Um frei de uma congregação, que é o Frei Capuchinho, que é o Frei João. Aí tem as religiosas. Cada um com o seu carisma, com o seu fundador, e fazendo com que a igreja aí, diante... São só um grupinho, né? Mas no Paraná só, ou no Brasil, são muitas congregações, né, religiosas, tanto masculinas como femininas, e alguns, no masculino, alguns são só irmãos, outras congregações têm irmão e padre, né? Então, eu vejo assim como um grande jardim florido, cada flor com a sua beleza, né? Com o seu carisma, com a sua forma de expressar esse amor de Deus dentro da igreja. E a Conferência dos Religiosos, né, do Brasil, aqui do Regional, tem essa missão, então, de unir as forças, né, junto com toda a vida consagrada. E ainda tem a vida consagrada também em clausura, que estão nos mosteiros. Olha aí, né, que são aqueles que ficam, em o maior momento deles, em oração. Então, a gente também tem toda... E a vida... a gente fala vida consagrada porque são muitas representações. Então, é uma beleza assim que faltaria até momento para dizer tanta beleza que tem dentro das congregações. E cada um com o seu carisma, com o seu modo de representar esse Jesus, esse amor ao próximo, diante da realidade que cada um está. É a unidade na diversidade dos dons, dos carismas, né? Isso. De todas a senhora falou uma coisa que chamou atenção e acho que vale a pena a gente falar. A senhora falou de irmão. Né? Então existe também o homem, o rapaz, né, que quer doar a sua vida à igreja, mas sente que não é para ser padre. Ele pode também ser um irmão, é isso mesmo, irmã? Pode, né? E tem congregações que só tem irmãos. Né? Por exemplo, o pessoal da PUC, os irmãos maristas. Né? Só tem os irmãos. Então, tem algumas congregações que é só de irmão. Outras congregações tem os dois. Tem padre e tem irmão. Né? Tem os dois. E é uma beleza assim, muito grande. Então, tem sim irmão. E às vezes quando o pessoal fala assim, mas irmão do quê, né? Eu tenho irmão também lá em casa. Mas é isso, gente, né? De repente você tem um chamado também a entregar a sua vida a serviço da igreja, como alguém que vai viver também o celibato, né? Não sendo padre, né? Então a igreja ela é riquíssima em suas vocações, em seus dons. E aqui, na Diocese de Curitiba, a gente vai ver um pouquinho de como que está a animação vocacional. O que a gente está fazendo aqui na Diocese de Curitiba com relação às vocações. Vamos ver juntos. O serviço de animação vocacional, a pastoral vocacional na Arquidiocese de Curitiba tem como missão de despertar os jovens para o chamado à vocação, né, na igreja. Chamar o jovem, despertar o jovem, motivá-lo para que ele busque, quem sabe, ser um futuro sacerdote, futuro presbítero, né, futuro padre da igreja,
Também tem como missão animar as comunidades paroquiais para que as comunidades possam articular na paróquia, na comunidade paroquial, um serviço de animação vocacional. E essa jornada de oração pelas vocações é uma grande corrente que nós estamos fazendo, já estamos realizando em comunhão, todas as dioceses do Paraná, rezando para que Deus suscite vocações, ministérios ordenados, ministérios não ordenados nas comunidades eclesiais. Nós esperamos que nesse mês de agosto seja um mês realmente onde a igreja possa vibrar, que a igreja possa se entusiasmar cada vez mais com a sua missão de evangelizar sempre e nessa evangelização despertar muitos ministérios, muitas vocações na igreja e ao mesmo tempo já uma preparação para o grande ano vocacional que nós vamos iniciar em setembro, o terceiro ano vocacional da igreja no Brasil. Aconteceu um em 2003, o último, batismo, fonte de todas as vocações. Agora, em setembro, teremos o grande ano vocacional aqui no Brasil, vocação, graça e missão. E, primeiramente, agradecer a Evangelizar, pela oportunidade que vocês estão nos dando para evangelizar e para motivar as vocações aqui na Arquidiocese e também na Igreja do Paraná. Nós somos um regional e trabalhamos em comunhão com a Igreja Católica no mundo todo também, em comunhão sempre com o Santo Padre, o Papa Francisco. E a mensagem é que cada cristão, cada leigo, cada leiga, cada religioso, cada religiosa, cada padre de congregação, padre diocesano, diácono, enfim, todos os ministérios ordenados e não ordenados na igreja possam ser grandes animadores vocacionais onde a pessoa está, seja na paróquia, seja no seminário. Vamos promover uma grande cultura vocacional na nossa igreja de Curitiba e nas igrejas do Paraná. Nós queremos construir essa cultura vocacional para que a igreja sempre desperte, para essa grande vocação que é a da igreja, a grande vocação que é evangelizar. A natureza da igreja, a missão da igreja, é evangelizar sempre. A igreja nasceu missionária e precisa continuar sempre missionária até o fim dos tempos. É isso aí, ele falou que a gente precisa construir, uma missão vocacional, falar da vocação. É isso que nós estamos fazendo aqui. E uma coisa me chamou a atenção, serviço de animação vocacional. O que será esse serviço de animação vocacional? É por isso que a gente trouxe aqui o Padre Marcelo, que está à frente desse serviço de animação vocacional na regional aqui do Paraná. Conta para nós, Padre, o que é, como que funciona o serviço de animação vocacional? A animação vocacional, já diz, é trazer o ânimo das vocações. Então veja, para que as vocações sejam despertadas, cresçam e amadureçam, a igreja cuida delas, cuida a partir de um grupo, cuida a partir de pessoas. Essas pessoas fazem parte da animação vocacional. Cada diocese, cada congregação tem aqueles que a gente chama de animadores. São as pessoas responsáveis de estabelecer o contato com os candidatos, são as pessoas que semeiam, falam de vocação nas comunidades, são as pessoas que organizam iniciativas em que a igreja possa trazer à juventude, à adolescência ou mesmo os adultos o tema da vocação. Então existe todo um processo primeiro de despertar vocacional. Por exemplo, você disse que tem os seus filhos, né? Que legal será que na comunidade onde você participa tenha pessoas que em um certo momento, no momento certo da vida deles, possa oferecer oportunidades de conhecer as realidades vocacionais. Na paróquia, a animação vocacional faz essa ponte entre a comunidade e as casas de formação, seja religiosas, sejam diocesanas, seja para padre ou para a vida religiosa, feminina ou masculina. Então, entenda assim, são pessoas que cuidam, que semeiam e que acompanham as vocações nas comunidades. Uma outra coisa é que, da mesma forma como foi dito, que tem a CRB, que tem a USIBE, e que nós, na verdade,
estamos ligados no mesmo processo, cada um pegando o trem num momento. O meu grupo, ou o grupo que eu coordeno, pega esse trem no início, na partida, né? Depois o padre Hélio e o seu grupo que ele coordena, que ele secretaria, pega o processo de formação, como a irmã também, de certo modo, até que essa vocação esteja madura e possa ser um bem precioso da igreja, como ela disse, esse belo jardim constituído, mas que antes tem que ter terreno, ser semeado e passo a passo assim. É verdade. Então, para a gente aprender um pouquinho mais e ver um exemplo, a gente trouxe aqui um exemplo lá de Apucarana, do Serviço de Animação Vocacional. Vamos ver. Há 7 anos, nós da Diocese de Apucarana criamos o Centro Diocesano Vocacional, de Animação Vocacional. Este centro diocesano tem basicamente 3 grandes funções. A primeira, constituir e acompanhar as equipes paroquiais de animação vocacional. A segunda grande função seria fazer o acompanhamento imediato dos jovens que desejam ingressar no nosso seminário propedêutico. E depois promover, ao longo do ano, atividades, momentos de oração e de reflexão sobre a nossa caminhada vocacional. O grande objetivo geral, nós poderíamos dizer assim, deste centro vocacional é colaborar para que na Diocese de Apucarana seja construída de fato uma cultura vocacional. Há 7 anos eu estou dentro dessa proposta, fui contratada como secretária do Centro Vocacional e também respondo pela coordenação da Pastoral Vocacional, dentro da nossa Diocese, respondendo por todo o regional. Além da articulação da pastoral dentro da Diocese, eu também estou responsável de fazer o acompanhamento vocacional dos jovens que procuram um discernimento vocacional na nossa Diocese. Então, o primeiro contato nos chega, muitas vezes pelas redes sociais, pelas nossas redes sociais, ou por indicação, ou até o próprio jovem nos procura. E aí nós fazemos esse acompanhamento personalizado com o candidato, mais próximo, e acho que essa questão maternal de mãe auxilia nesse trabalho. O trabalho vocacional da Diocese de Apucarana não se baseia apenas na questão masculina, mas também é aberta a todas as vocações. Também aqui fazemos o encaminhamento de todas as jovens que nos procuram buscando um carisma ou buscando a congregação. Quando esse contato vem das jovens, nós encaminhamos as congregações que estão no nosso território diocesano. Também trabalhamos com as várias pastorais, familiar, catequese, fazendo parcerias, apostolado da oração, mães intercessoras, fazendo parcerias para que cada um sinta a necessidade e a importância de se trabalhar a vocação em todos os aspectos. Para mim, enquanto seminarista diocesano, a importância do SAV pode ser distinguida em 2 momentos. Num primeiro momento, no acompanhamento vocacional para aqueles, como foi para mim, que decidem-se por entrar no seminário, mostrando a casa, nos encontros vocacionais sempre muito presente. E depois também com o grupo do WhatsApp, mantendo sempre contato, perguntando como a gente se sente e como está o coração para aquele possível ingresso no seminário. E depois, já como seminarista, mantendo a gente sempre muito atento à nossa própria vocação. Tá vendo, gente? Que exemplo bacana. Fiquei pensando aqui na senhora, irmã. Legal, né? Esse meio de campo, né? De poder levar, direcionar as vocações. Porque, de fato, a igreja ela tem muitos carismas, muitos dons. Antigamente, como é que era, irmã? Tinha que ir lá bater lá no convento para ser irmã? Tinha. Mas hoje, né, tem as redes sociais que colaboram, tem muitos sites, enfim, tem toda os trabalhos também pastorais, que daí é o trabalho direto também, e faz esse despertar com encontros, trabalho ali com os coroinhas, trabalho com catequese, enfim, são tantos trabalhos também que são realizados na comunidade e trabalhos com a juventude, com a PJ, e outros. Então, toda vez que tanto um padre como uma irmã se faz presente nesses meios, mesmo às vezes nem tanto falando, mas sendo essa presença lá, já pode tocar o coração. Então, hoje são muitos meios para se entrar em contato, seja ali diretamente na paróquia com o padre, com o pároco,
Porque sente qual que é a primeira pessoa? É o pároco que está lá na paróquia. Está mais próximo, está né? próximo. E às vezes também tem uma religiosa, né? Um religioso também ali também que é próximo, que faz uma pastoral, que tem esse contato mais próximo, também que acontece esse contato. E outras pessoas também, assim como procura nas redes sociais e entra em contato, né? E daí vai fazendo aquele encaminhamento, aquela conversa, personalizada. Hoje a gente diz isso, né? Tem que ser personalizada. Cada um vai fazendo a sua caminhada e vai fazendo esse processo diante do amadurecimento da sua vocação. E a irmã falou aqui de rede social. Então, aproveitando que a irmã falou de rede social, eu quero receber sua pergunta. A gente já está com umas perguntas aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente já vai fazer pergunta para os padres, para as irmãs, mas vai mandando a sua pergunta aí. E ainda nessa temática que o Espírito Santo colocou no coração da irmã, desse jardim, né, da igreja, o padre falou que é preciso cultivar, é preciso preparar o terreno. Você já ouviu falar da jornada de oração pelas vocações? O que é a jornada de oração pelas vocações, padre? Então, a princípio, o mês de agosto é um mês lindo na igreja, porque a igreja dedica à oração e à promoção das vocações. Inspirado no nosso mestre, né? Jesus disse: pedi ao Senhor da messe que envie operários. Pois é. Então, depois de um processo de discernimento, de contato com os setores, achamos por bem realizar em todo o Paraná uma iniciativa comum. Essa iniciativa seria que todos os dias do mês de agosto tivéssemos comunidades, paróquias, institutos, seminários, rezando pelas vocações. Então, cada diocese hoje tem uma escala, né, do dia 1º de agosto até o dia 31 de agosto, onde paróquias estão rezando. Nós do regional, com algumas parcerias, né, formamos uma comissão, preparamos um subsídio que foi enviado às dioceses e até agora nós temos nos impressionado, né? Com a beleza, com a criatividade. Tem comunidade que junta os seus catequizandos para rezar o terço. Tem comunidades que juntam os idosos por setores. Tem outras que fazem momentos vocacionais com a comunidade toda. Na minha diocese, padre, em todas as celebrações se reza uma dezena do terço antes da missa pelas vocações. E quer ver, nós trouxemos também aqui um exemplo. Lá de Andirá, nós vamos para Andirá agora, ver como é que foi, né, o primeiro encontro de oração pelas vocações. Vamos ver juntos. O mês de agosto pela igreja é um mês dedicado às vocações. Especialmente neste ano de 2022, em que o Serviço de Animação Vocacional e a Pastoral Vocacional no Paraná prepararam a primeira jornada de oração pelas vocações, nós vamos adentrar a realidade aqui da Paróquia São Francisco de Assis, em Andirá, pertencente à Diocese de Jacarezinho, que está hoje realizando o seu primeiro encontro de oração pelas vocações. Membros de vários movimentos e pastorais estiveram presentes durante este momento de oração do Santo Terço, que aconteceu na sala pastoral da paróquia. A comunidade participou de um lindo momento de louvor e animação, seguido das orações e reflexões que trazia o subsídio da jornada de oração pelas vocações. O Serviço de Animação Vocacional da paróquia também esteve presente para rezar junto com a comunidade pelas vocações. Marco Antônio, que é membro do SAV, falou sobre a importância deste subsídio como complemento de todas as ações que o movimento já realizava. Nossa, foi de grande valia, né? Porque através desse terço, nós podemos, não só o SAV, mas também a gente podemos contar com a participação de outras pastorais, né? Por isso que, como diz, juntos seremos mais, né? E através de orações de todo mundo, de todas as pastorais, é falado, é sábio, né? Que a oração chega aos corações de Deus, né? Então, juntos, nós construiremos, buscamos atingir mais jovens e assim trazer a juventude para mais perto, para dentro de igreja. Rezar pelas vocações é um hábito que esta comunidade já experiencia e entende a importância de se rezar ao Senhor para que mande mais operários para a messe.
E com certeza Deus está mandando e vai mandar, quem sabe hoje através desse nosso programa Deus está tocando o seu coração. E vamos fazer o seguinte, ó, já chegou pergunta aqui para mim, pergunta para o Padre Hélio, ó Padre Hélio. E a pergunta que veio direto aqui da internet para nós, o que é vocação e como saber qual é a minha vocação? Essa é uma inquietação muito grande da nossa juventude, né, e de todos aqueles também que nos acompanham, dos jovens que nós encontramos nas comunidades. Então, se a vocação é um chamado, então é preciso perguntar, né? É preciso perguntar para aqueles que estão próximos, né, para aqueles que acompanham na comunidade, para que através desse diálogo, porque a vocação é um diálogo com Deus, é Deus que chama, é o homem que responde, mas esse diálogo com Deus, ele se dá através das pessoas que estão ali na comunidade. Talvez esteja nos acompanhando um coordenador do grupo de coroinhas. Você é a voz de Deus para que esse coroinha dialogue sobre a sua vocação. Uma catequista, né? Um catequista, você é a voz de Deus para que esse catequizando dialogue sobre a sua vocação. E até mesmo um casal, uma família, né? Você, com o seu exemplo de vida de casal, é a voz de Deus para que aquele jovem, aquela jovem que está despertando para a vocação matrimonial, também dialogue sobre a sua vocação. Então a vocação, ela se dá nesse diálogo que acontece na comunidade, nas redes sociais, tem sido essa grande oportunidade agora também. Então encontrou um sacerdote, encontrou uma religiosa, encontrou um animador vocacional nas redes sociais, converse, pergunte, né? Toque no assunto que a gente vai aprofundando esse chamado, aprofundando e cada vez mais tendo mais consciência. Eu estou percebendo que o meu caminho e o caminho de Deus para mim é por aqui. Coisa linda. E olha, gente, continua fazendo pergunta, hein? Que daqui a pouquinho quero perguntar aqui para o Padre Marcelo, quero perguntar para a irmã também. E olha, gente, agora a gente vai acompanhar um pouquinho sobre o trabalho vocacional também lá da Diocese de Maringá. Nosso abraço a todo o povo de Maringá. Vamos acompanhar juntos. A vocação religiosa é vivenciada por homens e mulheres que escolhem dizer sim a Deus e dedicar suas vidas para servir a Cristo servindo pessoas. A descoberta desse chamado é um processo. Padre Marcos André e irmã Rosângela têm em comum a vida de entrega à obra cristã. Mas o encontro com a vocação veio em momentos diferentes. Aos 14 anos, eu recebi na minha cidade de Bom Sucesso, um grupo de seminaristas, religiosos e religiosas, uma semana vocacional. E realmente a alegria deles me encantou muito. E falaram de vocação. Eu, com 14 anos, nem sabia o que era vocação. Mas nesse encontro eu recebi uma oração. E eu me comprometi, eu quero ser feliz, porque eles falaram lá, vocação acertada, futuro feliz, e eu comecei a rezar essa oração todos os dias. E aos poucos foi despertando em mim um desejo muito grande de conhecer a vida religiosa. E aí, com a caminhada, pouco a pouco, Deus foi confirmando no meu coração esse desejo de tornar-me religiosa, de doar minha vida inteiramente para o reino, para a juventude. Sempre lembro que lá para os 15 anos de idade eu não queria ser padre. As pessoas perguntavam, diziam, né? Você tem cara de padre. Eu falava, Deus me livre. Mas aí Deus não me livrou, né? Eu fui cada vez mais me aprofundando na caminhada da igreja, fui catequista, fui membro do grupo de oração. E uma vez, numa confissão, o padre perguntou se eu conhecia os encontros vocacionais, se eu me interessava pelos encontros vocacionais. E eu aceitei o convite, fui conhecer os encontros aqui da Arquidiocese, acabei gostando dos encontros e na oração e na caminhada dentro da comunidade, dentro da paróquia, eu fui cada vez mais dando o meu sim e resolvi entrar no seminário em 2003. Há 11 anos como padre, hoje ele coordena a animação vocacional na Arquidiocese de Maringá, no noroeste do Paraná. E destaca o papel de orientação da igreja e da família junto aos jovens para ajudá-los a fazer uma das decisões mais importantes da vida. Todo pai quer a felicidade dos seus filhos. Então os pais, as comunidades, as paróquias precisam falar de vocação para que o jovem tenha essa autonomia, essa liberdade de escolher a própria vocação, o próprio caminho em que ele vai ser feliz. No nosso caso, somos felizes sendo padres, doando a nossa vida a uma comunidade, tendo uma família ampla que é a família de Deus. Outras pessoas encontram
encontram sua felicidade no casamento, com uma família, com uma esposa. E o nosso caminho, o desejo de Deus é a nossa realização. Decisão que irmã Rosângela tomou há 18 anos, quando fez os primeiros votos. Ela acredita que para ter uma vida feliz, todo jovem deve buscar descobrir sua vocação. E os jovens que sentem esse desejo de descobrir o que Deus quer de você, ou seja, você quer ser feliz, jovem? Você precisa descobrir o que Deus quer e pensou desde toda a eternidade para você. Ninguém é feliz sozinho, né? Nossa felicidade é ajudar o outro, é se encontrar nesse mundo como pessoa, como transformador dessa realidade, dessa sociedade que tanto precisa. Que lindo, né, gente? Olha aí, duas grandes coisas tocaram no meu coração, ó. Para ser feliz, a gente precisa descobrir qual é a nossa vocação. E é verdade mesmo, né, Padrelli? Quando a gente faz a vontade de Deus para a nossa vida, a gente realmente encontra felicidade. A gente encontra o plano de Deus para nós, né? O plano de Deus para a nossa vida e se abre a compartilhar esse plano de Deus, né? Com o mundo, com a comunidade, com as pessoas. E ali está a verdadeira felicidade. Nós estamos num mundo hoje que se busca muito o sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida está em corresponder a esse plano de Deus para nós. Né? E sabe o que me chamou a atenção também, Padre Marcelo? A história do padre, né? Do Padre Marcos, né? Para quem não queria ser padre, hoje é coordenador da animação vocacional. Como Deus faz as coisas, né? E ó, o diretor acabou de falar no meu ouvido que chegou pergunta, irmã, para a senhora. Chegou pergunta da rede social. Coloca na tela para a gente, então, qual é a pergunta para a irmã Márcia aqui, ó. Vamos ver. Qual é a missão dos religiosos e religiosas no mundo de hoje, irmã? Olha só, hein? Que pergunta. Pois é, que pergunta. Mas eu vejo assim que a vida religiosa, ela tem que ser sinal do amor de Deus. E tem 3 aspectos que a vida consagrada, ela vivencia: a oração, a missão e a vida comunitária. É como se fosse um tripé. Se faltar um deles, para a vida consagrada fica faltando algo. Então, a oração é ali que a gente fortalece a nossa vocação, é na oração que a gente fortalece a nossa missão, a vida comunitária, o sentido de buscar a cada dia, renovando esse sim que foi dado, seja há 1 ano, 2 anos, 50 anos, 20 anos, enfim. Todo dia é na oração, nesse encontro íntimo com Cristo, que a gente vai renovar a nossa vocação. E a missão. A missão, a gente também tem que trabalhar, né? Não dá para ficar só rezando, tem que também, apesar que tem a vida monástica também, né? Mas eles também trabalham, né? Eles têm os momentos de trabalho. Mas na missão, né? Seja ela na educação, seja nos hospitais, sejam com as pastorais, com os movimentos, enfim, o leque da missão é muito grande, né? E a gente precisa aí fazer essa presença. É no meio da juventude, é na catequese, é nas pastorais, na missão adigente, né? Seja lá na Amazônia, seja fora do país, na África. A missão é muito ampla. E para que é essa missão? Anunciar o Evangelho, anunciar, né, o amor de Deus, anunciar esse Jesus. E a vida fraterna, porque lá também a gente não vive sozinho. Assim como você é junto com a tua família, você chega em casa, se abastece com a esposa, com os filhos, nós, religiosas, nos reabastecemos na vida fraterna, porque é lá que a gente vai viver a fraternidade, a alegria, e é ali que a gente vai reabastecer também, para a gente também, né, mostrar a nossa felicidade de estar juntos. Porque assim como na igreja, a gente vive em comunidade. A igreja sozinha, o padre sozinho também não dá para fazer a igreja. Ela precisa do povo de Deus, precisa das pessoas. E isso é viver em comunidade. E a gente vive uma comunidade mais particular, que é ali junto com os irmãos, com as irmãs. E a gente também nos fortalece essa vivência para a gente poder também servir melhor. Então, esse tripé é muito forte: oração, missão e vida fraterna. E é ali que a gente vai se concretizando a nossa felicidade, a nossa alegria de servir.
amém. A gente pode trazer isso para a nossa vida, independente da vocação a qual a gente esteja servindo. Gente, o papo tá bom demais. Continua mandando aí a sua pergunta. Nós vamos para um breve intervalo, mas no terceiro bloco vamos ter uma presença muito importante. Dom Sérgio estará conosco aqui também no nosso bate-papo via Meet. Então fica aí. A gente vai e volta rapidinho, tá bom? É isso aí, minha gente. Tá indo bem. Estamos de volta com esse nosso programa especial sobre o mês das vocações. Que bom ter a sua companhia. Olha, se você ligou a TV agora, fique conosco, tá bom? E eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer você, associado missionário da obra Evangelizar. O teu sim faz a diferença nessa missão e é por isso que a gente está aqui hoje, para falar da vocação, a importância da gente ouvir esse chamado de Deus para a nossa vida e assim a gente ser feliz. Estamos aqui com o Padre Marcelo, com o Padre Hélio, com a irmã Márcia, e agora a gente vai ter uma participação muito importante para nós, né? Ele que é referencial para a pastoral vocacional e o serviço de animação vocacional no estado do Paraná, é bispo da Diocese de Foz do Iguaçu. Então, com muita alegria, queremos acolher aqui Dom Sérgio, a sua bênção. Uma alegria ter o senhor conosco, viu? Muito bem, eu agradeço a vossa acolhida e é bom estar aqui. Deus vos abençoe neste tempo tão bonito de promoção vocacional em nossa igreja. Dom Sérgio, estamos aqui, acho que o senhor conhece bem, Padre Marcelo, Padre Hélio, e a gente está falando sobre a vocação. Eu queria fazer uma primeira pergunta para o senhor sobre a jornada de oração pelas vocações, né? Como que a igreja entende esse movimento, né, desta jornada de oração? É uma atenção àquela palavra do Senhor Jesus que disse: pedi e recebereis. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe. É nesse horizonte que preparamos esta jornada de oração pelas vocações. Às vezes nós pensamos em fazer muitas coisas, fazer muitos eventos e nos esquecemos dessa dimensão fundamental da nossa vida e da vida da igreja, que é a oração. O protagonista da missão, aquele que chama, aquele que vocaciona, é o Senhor. Ele é quem nos dá a vocação, Ele é quem chama. E Ele nos disse que nós devemos pedir, devemos implorar para que na nossa igreja haja muitas e santas vocações. Por isso, nós pensando neste horizonte, nós nos colocamos assim com humildade diante do Senhor e queremos pedir a Ele que continue a olhar por nós e dando santas vocações. Ô Sérgio, e no tempo que nós estamos vivendo, a atualidade que a igreja está vivendo neste tempo, né, pandemia, tantas situações, como está efetivamente a vocação na igreja hoje? Nós estamos vivendo esse tempo pós-pandemia e algumas situações ainda a gente vê o povo ainda usando máscaras e com muitos cuidados, né, que parece que pós-pandemia, mas uma pandemia meio continuada e mais vacinas e outras situações. Então, a vocação nós devemos vivê-la no meio de todas as dificuldades que aparecem. E quando olhamos para a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, vemos que profetas, jovens, homens e mulheres viveram em períodos de grande adversidade e o Senhor sempre os acompanhou. O Senhor continuou chamando homens e mulheres que fossem capazes de responder dentro daquele contexto, daquele ambiente, e a partir daquela perspectiva fossem capazes de responder ao seu chamado, de ser um sinal de sua presença salvadora, libertadora, sua presença viva em meio ao povo. E nesse período também a igreja nós percebemos essa grandeza de nosso Senhor e nosso Deus que continua conosco. Ele continua a nos interpelar, que neste momento devemos viver a vocação, devemos continuar em seu nome, a convocar
muitos jovens e adultos para que respondam generosamente ao convite do Senhor. O Senhor chama. Dom Sérgio, nós aqui durante o programa, a gente conheceu um pouquinho da história da vocação do Padre Marcelo, do Padre Hélio, da Irmã Márcia. Eu não podia perder a oportunidade de perguntar também para o senhor, como é que foi o chamado vocacional para o senhor? A primeira pergunta é essa, e já emendo outra também. O senhor imaginou, né, quando o senhor disse sim à sua vocação, que um dia o senhor seria bispo? Vixe Maria Santíssima. Ontem eu celebrava Crisma na paróquia São Miguel do Iguaçu, e lá eu falava sobre esse tema, porque a segunda leitura que eles escolheram falava sobre vocação. E eu entrei no seminário com 14 anos, mas desde os 10 anos eu tinha interesse, eu tinha vontade de ser padre. Aos 12 anos, então, fui a primeira vez falar com o padre da minha paróquia que eu queria ser padre. E eu falei no ambiente da confissão. E depois o padre me disse, já tremendo que uma vara verde, né? Aí o padre me disse, esse assunto não se fala na confissão, vai depois lá na sacristia. Aí que eu tremi mais ainda. Então eu fui até a sacristia conversar com o padre Afonso sobre a vocação, que eu queria ser padre. E foi bonito, porque a partir dali houve uma proximidade. Esse sacerdote, ele começou a acompanhar-me. Não talvez com a pregação, nem com muitas conversas, coisa que talvez hoje é até mais difícil de se realizar pelo contexto em que vivemos. E convidando para ir junto nas comunidades, nas capelas, para ajudá-lo, assim como um coroinha, ajudá-lo nas celebrações. Isso foi muito bonito, né? Que gerou bastante proximidade com um sacerdote, um homem que vivia intensamente a sua vocação. Eu brincava com o povo, que eu olhava para ele e queria ser igual a ele, menos numa coisa, na barriga, que ele era bastante assim, mais gordo, né? Então eu brincava, eu dizia, eu quero ser igual a esse padre, menos nisso, né? Mas Deus me deu uma graça e a outra não me preservou. Eu sou careca igual ele também era, então... né? Aí... Então, foi esse ponto. E dali, eu fiz a caminhada vocacional aí no seminário a partir dos 14 anos de idade. Quanto a bispo, eu sempre dizia no seminário, quando era reitor do seminário, que Deus já havia me dado muito mais do que eu tinha pensado e pedido. E gostava muito e gosto muito da vida de padre. Me sentia muito feliz, muito contente, muito animado, e não tinha no meu horizonte essa perspectiva de ser bispo, né? Mas o Senhor tem suas surpresas, né? Suas surpresas. E dentre estas foi de me chamar para essa missão, para o episcopado. Então, no meu horizonte, eu não tinha, mas nós temos um horizonte, o Senhor tem outro, e tem as suas surpresas. E é bom a gente estar sempre atento às surpresas que Ele nos apresenta, os convites que nos faz e a missão que Ele nos quer confiar. Hoje, quer contar conosco, estamos aí para colaborar com a proclamação do seu reino, colaborar com Ele, porque Ele é o protagonista, colaborar com Ele nesse grande projeto, vamos do reino, vamos do amor e da ternura em meio a este mundo. Deus é muito bom em nos surpreender, não é mesmo, Dom Sérgio? E eu quero aproveitar também para fazer uma outra pergunta para o senhor. Dentro do mês de agosto, a igreja também celebra a Semana Nacional da Família. Então, eu gostaria de pedir que o senhor deixasse a sua mensagem para as famílias nesse tempo em que vivemos, né? O que nós, enquanto família, podemos fazer, né, em relação às vocações? A família, primeiro fato importante em relação a vida familiar é viver intensamente a vocação familiar. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, viver essa vocação, redescobrir que o seu matrimônio é uma missão. Você recebeu ali uma missão de amor. O matrimônio é uma missão de amor. E você é chamado a viver intensamente essa missão de amor. Não é simplesmente uma escolha sua. Há em tudo isso uma escolha do Senhor. Imagine, querido irmão e irmã, quando seu olho brilhou olhando para a sua amada, para o seu amado, e o seu coração começou
bater mais forte e disse: este ou é esta, né, que será o homem e a mulher de minha vida. Nesse momento, ali estava presente o Senhor. Na força do Espírito Santo, Ele estava ali também atuando para que você pudesse fazer uma bonita escolha e assim responder ao chamado que Ele te fez, o chamado à vida familiar, o chamado a ser esposa, a ser pai, a ser esposa, a ser mãe. Então, viver como missão, e não qualquer missão, uma missão de amor. E redescobrir isto, e colocar a ternura, o afeto, e sobretudo pedir sempre a Deus que esteja muito presente na vida familiar. Onde Ele está, onde a fé está presente, o Senhor faz maravilhas, como fez na vida de Abraão, como é a primeira leitura do domingo passado, né, que dizia isto, né, primeira, segunda leitura, que dizia este elemento tão bonito, e foi pela fé que Abraão, foi pela fé que nossa grande mãe, que poderíamos assim dizer, Sara, né, e assim por diante, vai colocando que pela fé tantos alcançaram. Então, pela fé, vivendo o matrimônio, a vida familiar como missão, sabendo que somos uma missão desse mundo, e também nós, consagrados, presbíteros e religiosos, né, nós vamos redescobrindo a beleza do convite de Deus, do chamado dEle e da missão que Ele confia a cada um de nós. Somos uma missão nesse mundo. Dom Sérgio, queremos aqui agradecer imensamente pela sua participação conosco, em nome da obra Evangelizar, a nossa gratidão, a nossa oração. E eu queria pedir para o senhor, né, para deixar suas considerações finais e dar uma bênção para todos aqueles que nos acompanham neste momento, as pessoas que estão se sentindo talvez chamadas também à sua vocação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar neste momento, trazer esta mensagem, e digo, por fim, somente isto: rezem pelas vocações, amem a vossa vocação, redescubram a alegria da missão que vocês são nesse mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Dom Sérgio. Um abraço para o senhor e para todo o povo de Foz do Iguaçu. É isso aí, gente. Como é bom, né? Ouvir a voz da igreja, ouvir a voz dos nossos pastores. E também é bom ouvir a voz do povo, porque diz um ditado que a voz do povo é a voz de Deus, né? E tem pergunta do povo aqui pro Padre Marcelo. O diretor falou para mim aqui, ó, Padre Marcelo, que a pergunta é difícil. Vamos ver? Vamos colocar na tela a pergunta que vem aqui pro Padre Marcelo. Pergunta aqui dos nossos internautas, do pessoal que está acompanhando pelas redes sociais. Vamos ver. Padre Marcelo, quantos anos são necessários para a igreja preparar um jovem para o sacerdócio e o que eles estudam nesse período? Os anos, vamos dizer, o mínimo serão uns 8 anos. Se você for levar o processo mais ou menos naquilo que é necessidade. O processo vocacional ou o ingresso num seminário se dá nas etapas iniciais, que podem ser um seminário menor, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ou propedêutico. O seminário menor, já diz o nome, são aqueles seminários que acolhem rapazes menores de idade, que estão fazendo o ensino médio. O padre Hélio é reitor de seminário menor, e eu também sou reitor de seminário menor. É uma fase bonita que eu posso dizer assim, é uma fase onde a gente dá condições de formar o homem, sabe? Aquela base humana que precisa, de que ele se enxergue positivamente, de que ele crie relação com as pessoas, de que ele tenha autoestima, de que maturidade, né? Que ele crie disciplina, estudo, aquilo que é necessário para ter um homem saudável. Também o propedêutico, o nome já diz, é aquele que prepara para. Então, esses 2 seminários, seja o propedêutico, que é 1 ano, ou o seminário menor, que são 3 anos, porque é o ensino médio, é um tempo de preparação.
Depois dessa fase, o rapaz dá um primeiro sim. O que vem a ser o primeiro sim? A gente tem que perguntar, você quer? Aí o rapaz vai dizer, sim, eu quero. Eu não sei se eu vou ser padre, mas eu quero continuar a vocação. Tá, daí ele passa para a fase dos estudos filosóficos, né? Os estudos filosóficos, vamos dizer assim, ele faz num curso superior, mas que tem um nome muito específico nessa fase, que é chamado do discipulado. É o seminário onde se forma o cristão, o discípulo de Jesus. Então ali ele aprofunda os fundamentos da vida cristã e cria uma identidade, uma personalidade cristã. Tá, mas aí não para, nós temos que ir à frente. Tem mais. Depois disso, no final da filosofia ou no final do discipulado, a gente tem que perguntar para ele, você quer ser pastor de um povo, padre de um povo? Se ele disser sim, então ele vai para teologia, que é a etapa da configuração. A palavra diz, né? Você tem aquela pessoa com os valores, os limites dela, e ela agora precisa se configurar ao coração de Jesus, tomar a identidade de Jesus, né? Então são mais 4 anos ali, ó, de formação passo a passo. Até que no final disso, ele venha a terminar a teologia e vai fazer uma experiência chamada de síntese vocacional, onde ele vai participar mais intensamente de uma comunidade, de uma paróquia ou de um serviço da igreja, enquanto ele se prepara para ser ordenado padre. Então, junta tudo isto, vai dar uns 8, ou quem começa no seminário menor, já dá um vai mais. Como eu disse, no meu caso foi 12. 12, olha só. Então é realmente construir a casa sobre a rocha, né? É devagarzinho. Uma formação bem consolidada. Formar o homem, formar o cristão, formar o pastor. Olha só, que bonito. E a gente já recebeu mais pergunta aqui agora para a irmã. E vamos ver como que é a pergunta para a irmã. Eu estou curioso também. Os internautas estão afiados aqui, hein? Vamos ver lá qual que é a pergunta para a irmã Márcia. Quais são os passos para uma jovem se tornar religiosa? Primeiro passo, né, é sentir-se chamado realmente. Aí entra em contato com uma congregação. Porque ali cada congregação tem o seu carisma, tem o seu fundador, e ali dentro da congregação vai conhecer o carisma. O carisma que no início de cada congregação norteou o caminho para cada uma se moldar conforme a necessidade da igreja, conforme o local. Algumas congregações tiveram a sua origem na Itália, na França, no Brasil também, tem algumas congregações brasileiras. Enfim, aí cada um vai conhecer o carisma. E tem o processo formativo também. Tem o aspirantado, o postulado, noviciado, e depois tem também a formação acadêmica. As irmãs, geralmente também, que estão na educação, vai buscar uma formação dentro da educação. Se ela está num trabalho de missão dentro do hospital, ela vai buscar formação, dentro do hospital, ser enfermeira, enfim. Se ela vai trabalhar com os pobres mais diretamente, vai se tornar uma assistente social. E, enfim, vai conforme a sua aptidão. Ao longo do processo formativo é para descobrir também o que você tem mais essa aptidão. Então você vai descobrindo, daí você vai fazer a sua formação acadêmica. Não esquecendo também da formação também evangélica e tudo mais, teológica também. E no masculino também é mais ou menos o mesmo processo. Não esquecendo também, como o Padre Marcelo falou, que tem todo o processo de filosofia, teologia, que é exigido pela igreja, todo esse processo. Os irmãos também fazem essa formação. E depois eles acabam direcionando também conforme o carisma. Eles fazem talvez mais faculdade, mais outra graduação, se preparando também. Porque, por exemplo, tem carisma também que trabalham, os camelianos tem o carisma deles direcionado para a saúde. Então eles também têm que ter a formação específica para trabalhar nisso,
Então, leva acho que até um pouquinho mais de tempo na vida consagrada para poder chegar nessa formação. Fora que tem algumas congregações também que tem meio acadêmico, tem faculdades jesuítas, né, os maristas, salesianos, enfim, tem várias congregações também, tem esse viés dentro da educação, não só básica, mas a educação também, né, acadêmica. Então, fazem todo o seu processo, até chegar até, às vezes, até um doutorado também, né? Enfim, isso é um processo que cada um vai descobrindo e vai percebendo. Mas as vocações vão surgindo aí a partir do momento que você entra em contato. Então, a primeira coisa, entrar em contato com uma congregação, para conhecer o carisma. Depois que você conhecer o carisma, você conhecer o trabalho, aí vem a formação. Vem a formação passo a passo, com calma. Porque não pode também ser de um dia para o outro. Isso leva tempo, né? E esse tempo é preciso. A pessoa vai discernindo, vai se preparando e vai se fortalecendo nessa missão. Porque toda formação não é para si, é para servir. É para servir ao próximo, servir à igreja e para se colocar à disposição, né? Então, cada carisma vai ter essa predisposição diante, né, daquilo que se propõe. E eu vejo assim que aí que está a riqueza, a beleza, porque cada um vai se descobrindo e vai colocando a serviço. É isso aí. Gente, o papo tá bom demais, o programa maravilhoso para falar sobre esse tema tão importante na nossa caminhada de fé. Afinal de contas, se a gente não estiver dentro da vocação que Deus quer para nós, a gente fica um pouco perdido, né? Então, eu quero aqui já agradecer o Padre Marcelo, agradecer o Padre Hélio, a irmã, né? Foi um momento muito bom. Tenho certeza para quem está acompanhando em casa também, pode aproveitar muito dessa nossa conversa. Então, quero deixar um tempinho para cada um poder deixar as suas considerações finais, uma mensagem para quem está em casa. Pode começar com o senhor, Padre. Sim, então esse convite, né, para rezarmos pelas vocações, né, acreditar sempre que é o Senhor que chama, é o Senhor que envia. Então, pedir sempre pelas vocações, né, e que possam surgir vocações pertinho de nós, da nossa família, da nossa casa, e acompanhar também, os nossos seminários, os nossos religiosos e também o padre da nossa paróquia, os religiosos que estão mais pertinho de nós, né, dar esse incentivo sempre, ser este canal do amor de Cristo também para eles, né, que é tão necessário. E agradecer, é claro, agradecer à TV Evangelizar por este apoio que está dando nesse incentivo também às vocações, né, e a tudo que está acontecendo de bonito agora nesse mês vocacional. Muito obrigado mesmo, de coração. Padre Marcelo também? Tiago e pessoal, veja, vocação hoje, nos contextos que a gente vive, precisa ser, tem um sinônimo, oportunidade. Eu acho que a juventude hoje tem poucas oportunidades de conhecer o diferente. Você veja que já existe uma série de profissões que se destacam. A gente destaca as profissões que dão mais dinheiro, etc. E a gente não leva em conta o dom interior que a gente tem, que é a vocação. Ou seja, se encontrar numa vocação é encontrar o lugar no mundo onde a gente pode mostrar o amor que a gente tem. Seja na família, né, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, seja numa profissão que a gente ame de verdade. O Papa fala que a profissão é um espaço de vocação. Não é assim imediato, mas pode ser. Ou na vida consagrada, também é um espaço onde a gente pode expressar o amor que a gente tem pelas pessoas. E também dos ministérios ordenados. Então, tudo isto acontece se a gente tem oportunidades de conhecer. As dioceses oferecem, as congregações oferecem. Este espaço nosso aqui hoje, com a TV Evangelizar, oferece a oportunidade para que a gente pense nisso. Então, muito obrigado a vocês todos da equipe por nos acolher aqui com alegria. E, sobretudo, por oferecer às pessoas a oportunidade de pensar, de refletir sobre vocação. Não tenhamos medo. Quero agradecer você que acompanhou o programa, né, sobre as vocações. Estamos juntos porque juntos nós evangelizamos mais. Vamos ficar de pé e eu quero pedir que a irmã, então, possa fazer uma oração por todos aqueles que nos acompanham aqui pela TV Evangelizar.
né? Terminando então este nosso programa sobre as vocações. Que Maria, que é a mãe de todas as vocações, interceda por cada um e cada uma que está nos acompanhando através da TV Evangelizar, nesse programa tão belo e tão bonito, essa missão também que a TV Evangelizar proporciona para toda a igreja. Que Maria possa interceder junto a seu filho para tocar no coração de você que está nos acompanhando nesse momento. Você que está aí e acompanhou conosco este momento, quem sabe Jesus não está te chamando. Diga sim, não tenha medo. Vale a pena seguir esse caminho. Nós somos exemplos vivos disso. Eu sou feliz na minha vocação como consagrada e eu tenho certeza que todos que estão aqui são felizes na sua vocação. Senão a gente não estaria aqui falando sobre vocação. Então que Maria possa cobrir com seu manto e tenham força, fé e ânimo e muita coragem para dizer sim. Que esse Deus de amor possa nos abençoar e nos amparar e que o Espírito Santo possa a cada vez mais iluminar a nossa vida para a gente dizer esse sim a Deus. Amém. Muito obrigado, Padre, sua bênção. Alegria nossa. Muito obrigado, irmã, que Deus abençoe. Você fica com a programação da TV Evangelizar. Muito obrigado. Diga sim à sua vocação.